Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, está chegando o dia de finados. Obrigado. Citando Dom Marco Aurélio Bughiotti, bispo de Itabira, grande parceiro da obra Evangelizar Itabira, Minas Gerais. Minas Gerais cada vez mais presente na obra. Inclusive, eu pedi ao pessoal de eventos estar muito presente em Minas Gerais o ano que vem, dentro do possível e das limitações do sair menos e fazer mais. Mas o Evangelho de hoje, ele segue a mesma linha da parábola de ontem. Porque nosso Senhor ontem, o Evangelho, e eu sempre gosto de frisar que o Evangelho tem que ecoar na semana. E ontem começou o Evangelho de Lucas dizendo assim: para que compreendam a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, Jesus contou a parábola. Não vou me ater a ela. Hoje é a mesma lógica. Jesus, quando lhe responde: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. Repito, Jesus foi interpelado para alguém que quis que ele, no mínimo, um dos irmãos, né? Coisa que acontece muito na família, um passa o outro para trás. Ele não cuida para ver. O que eu vi de pai, mãe se mandando embora de casa para pegar os bens, o braço de Deus é pesado. Mas foram pedir: Jesus, olha aqui, meu irmão me passou para trás na herança. Jesus falou: não vou falar sobre isso. Mas ele tem uma frase que vai justificar a parábola: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Aqui nós já poderíamos pensar que existem muitas formas de ganância, de soberba, de ganância, de sentimento de posse, é meu.
E eu diria que não precisa ser rico para isso. Não. A ganância perpassa ricos e pobres. Portanto, tomai cuidado. Também padres, religiosos, religiosas, tomai cuidado, todos. E diz o texto: desculpe, é alérgica, viu? É a reforma. Estão lixando o chão da escada. Então você tem noção, lixando parede. Aquele pozinho faz o quê? Uns 2, 3 meses que eu estou com aquela coisa. Só Jesus na causa. E Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E ele conta uma parábola. O que é interessante, a parábola vem para dizer: a vida de um ser humano não consiste no acúmulo de bens. Mas o final vai nos dar uma outra chave. Assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico no reino dos céus. Agora, a partir dessas duas chaves, nós vamos entender a parábola. Repito a última frase: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo. A parábola, se lembra da parábola? Consegue lembrar? A história de um homem que foi bem sucedido numa colheita, a colheita foi promissora. Existe algum mal de alguém ter plantado bem? Quem sabe o que é plantar? Tem que plantar bem, não pode largar a mão, que se a plantadeira fizer as curvas erradas, come um pedaço do terreno. Minha família plantou tantos anos, planta ainda, então conheço muito bem. Se não vai lá, regula o bico do plantio, não é assim, senhor? Se não cuida direito, se deixa a peste tomar conta. Existe mal desse homem? Não, ele trabalhou bem. Ele foi zeloso, ele foi cuidadoso, ele ficou atento às pragas, ficou atento no plantio. Então, que mal fez ele, se podia perguntar? Nenhum. Ter boa colheita foi algo ruim? Não. O contexto de Jesus é bastante agrário. Mas vamos pensar, alguém que tem um comércio, você tem lá a tua venda, você tem lá teu comércio, você é um homem que trabalha, uma mulher que trabalha, levanta cedo, esforçado, reza, paga bem os funcionários, não, como diz o Tobias hoje, Tobit, paga em dia, é sério, honesto, faz as coisas certas. Existe algum problema da pessoa prosperar? Não, gente. Não existe mal algum. Louvado seja Deus se chegar no final do ano, alguém que trabalhou no momento da crise, eu digo, crise que todos nós estamos sentindo, alguém poder dizer que melhorou de vida. Esse homem teve uma colheita farta. Louvado seja Deus. Que todos tenham, que todos prosperem. Onde que está o erro? No final. Ele teve uma colheita farta, mas ele pensou, olha a frase, aqui você vai entender. Feliz a pessoa, eu até brincava hoje, que um dos conselhos, e ontem sem saber, eu falava da preguiça de rezar. Não venha me dizer que você não gosta de rezar, é preguiçoso. Preguiçoso de rezar o terço, preguiçoso de ir na igreja, preguiçoso de ir na missa ao domingo, preguiçoso de visitar o... Isso é preguiça, e preguiça é pecado. E eu terminei, daqui a pouco eu vou lançar um vídeo no meu YouTube, vocês vão ver, que é o fim da novela de Tobias, novela bonita que foi. Lembra que preguiça gera pobreza e miséria. Preguiça é uma desgraça no ser humano. Não inveja a preguiça do outro, não. Pois bem, existem pessoas que têm medo de fazer as coisas, têm medo de ousar.
Eu admiro, eu digo, perto de mim não fica gente preguiçosa não, não gosto. Gente fuxiqueira e gente preguiçosa não se cria perto de mim. Eu atropelo. O que eu quero dizer? Feliz a pessoa que é empenhada nas coisas, que não tem medo de desafio. O grande problema é que geralmente essas pessoas provocam inveja nos outros. Porque a pessoa que não faz tem inveja de quem faz. Não é verdade? Acredite nisso. Nisso aprendi muito com Dom Pedro Fedalto, com seus 90 e poucos anos, que disse: agradeço as críticas de obras feitas. Sábio. O homem, o que ele errou? Olha o finalzinho. Já sei o que vou fazer. Ó, eu vou derrubar meus celeiros, construir maiores. Nele vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu Deus, quanto egoísmo. A mim mesmo, meu caro, teus bens, tu tens, olha que vaidade, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveita. Por que ele não usou? Tudo bem que ele aproveitasse, tudo bem que veio a prosperidade, mas por que em nenhum momento ele pensou, existem necessitados perto de mim? Se Deus seja louvado que eu tive uma colheita maravilhosa, e eu vou pegar o meu trigo e vou ajudar quem está precisando matar a fome, mesmo que ele viajasse. Porque ele não dividiu, percebendo que não é meus bens. Em nenhum momento ele disse, graças a Deus, eu tive uma boa colheita. Graças a Deus eu estou com saúde. Graças a Deus eu estou vivendo um momento bom. Então, se tudo é graça de Deus, eu serei generoso com quem não teve um ano tão bom. Entenda o que diz o final. Quem ajunta tesouro para si mesmo, esse foi o erro dele. Compreendido a parábola? Então aqui, não use essa parábola para justificar a preguiça, não use essa parábola para justificar o descompromisso com o mundo. Essa parábola quer exatamente mostrar o contrário. Quer mostrar essa solidariedade, esse vencer o egoísmo, em perceber que tudo é dádiva de Deus, que Deus deu, então vamos repartir. Não estou falando aqui repartir tudo, mas para quem não sabia onde pôr o trigo, não lhe faria falta algumas sacas de trigo, não lhe faria falta matar a fome dos seus vizinhos. O grande perigo nosso é exatamente isso. E nosso Senhor pergunta, aquilo que é de se questionar. Essa noite pedirão conta da sua vida. E para quem vai ficar tudo que você acumulou? E às vezes, em nome do acúmulo, a palavra acúmulo é ter o excesso. E o egoísmo, se sacrifica a família, casamento, filhos, o próprio lazer, às vezes sacrifica a própria saúde. Então, por que não pensarmos um pouco? E exatamente pensando agora, porque dia 2 é na outra semana, no sábado, finados. E pensarmos, o que fica? O que fica? Um túmulo, ou de cimento, ou de azulejo, ou de mármore, mas é túmulo. Malemar uma foto, que o sol desbota, você vai lá, troca, desbota.
nem a foto para no cemitério. Até flor que você for colocar, você tem que colocar de plástico. Porque, estou mentindo? Coloca lá uma flor para você ver, não te dou meio-dia, está murcha. O que fica? Aquilo que o Senhor diz: tesouro para si mesmo e não é rico diante de Deus. O que é riqueza diante de Deus? O que fica é a lembrança do amor que a pessoa fez com a família. A lembrança que fica das pessoas que a gente pensa no passado é quanto fulano, beltrano era caridoso, quanto fulano, beltrano, todo mundo queria estar na casa dela. Mas lembra de uma pessoa que era tinhosa, lembra de uma pessoa que era fofoqueira, você vai lembrar da fulano era fofoqueiro, beltrano era suvina, beltrano era ruim. Estou mentindo? Como quer que lembre de nós? Como nós queremos que um futuro breve, viu gente? Breve, lembrem de nós. Pessoa ranheta, apegada, egoísta, que vivia dando coice. Nunca vou esquecer uma pessoa que disse: eu tenho consciência que no futuro, o que vão falar de mim? Viveu dando coice e morreu relinchando. Que bonito, né? Que bonito isso. Por isso, hoje, dia de relembrar dos mortos, é o momento da gente rever a vida. E de repente perceber que a gente está perdendo muito tempo. Perdendo muito tempo. Como é gostoso a gente lembrar de uma pessoa, aquela memória de alguém que, olha, aquela pessoa não tinha nada, mas ninguém saía de casa sem tomar um café, um pedaço de pão. Sempre tinha uma bolacha. Coisa simples. Como é gostoso a gente lembrar de uma pessoa, como a pessoa era amorosa. Como o ciclano era uma pessoa sábia. Está me passando um filme aqui, de pessoas que eu conheci, que não tinham diploma, não sabiam nem ler, mas era gostoso você estar perto. Já conheceram pessoas assim? Gostoso, você gostava de estar perto porque tinha uma coisa tão boa na pessoa. Isso é uma pessoa espiritualizada, rica diante de Deus. Talvez é a decisão que precisamos tomar. Eu quero que lembrem de mim assim. Então, meu filho, está esperando o quê? Mude as suas prioridades, mude o seu jeito de falar, mude o seu jeito de agir, porque aquilo que se planta colhe. Amém.